Gênesis, capítulo 39, 40 e 41. Capítulo 39. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado as roupas na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa do meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa de lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, ele lhe disse: Foi assim que seu escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 14. José na prisão interpreta dois sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-lo na casa da comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou os cuidados de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão, e os dois sonharam, cada um com seu sonho na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu que eles que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais que estavam com ele no cárcere da casa do Senhor: Por que vocês estão com cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho. Não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertence a Deus as interpretações? Conte-me, o Senhor, o sonho que tiver. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho e ele disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores e seus cachos produziram uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e espremi no copo de faraó e o entreguei a faraó. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, faraó vai reabilitar você e entregá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim
Quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusesse na masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que o padeiro faz para o faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos seus servos. E no meio deste, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe ao seu cargo, no qual dava o copo na mão do Faraó, mas mandou enforcar o padeiro, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio do junco. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saiu 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Com todos os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele e nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizera sair às pressas das masmorras. Ele barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está a mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas de boa aparência e pastavam no meio do junco. Após subirem outras vacas fracas e muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras ruins devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as teres engolido, não dava aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar interpretação. Então José respondeu: O sonho do faraó é apenas um. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer ao faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido.
porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E esses administradores deveriam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem com quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. E você será o administrador da minha casa, e todo meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs um pescoço no colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem e clamava diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem sua ordem ninguém poderá fazer nada contra a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafanete-Paneia. Ele deu por mulher a Zanete, filha de Potifera, sacerdote de Oemi. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. Os mantimentos do campo e ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, as quais ele deu a Zenete, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse que Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José, e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo.